Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Para quem não assistiu mais cedo, eu fiz um cenário em vídeo antes do Fed. Estou fazendo agora o Radar pós-Fed. Para quem não sabe, o Fed é nada mais, nada menos do que o Federal Reserve, o Banco Central Americano. E eu comentei aqui, pessoal, no cenário em vídeo também, sobre alguns balanços que saíram entre ontem e hoje. Eu falei do petróleo, do contrato novo do dólar, a Smiles e BTLW eu achei que eram destaques, a Ilame, CSN, Renner, TIM e CSN saíram os balanços, então acho que vale a pena assistir. Um vídeo bem dinâmico e diferente aqui do que a gente vai ter no radar. Ok? Aí eu peço o seu like, compartilhe o vídeo, fale do canal para o pessoal dos seus grupos, aí seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Quem quiser ter contato comigo de manhã, eu tenho o cenário em texto, que é distribuído desde 2014 para muita gente, quase 90 mil pessoas atualmente. Só entrar no site toptraders.com.br, nome e e-mail, já recebe a partir de amanhã o Traderson, que é o nosso robozinho, coloca você na base. Pessoal, bolsas americanas daqui a alguns minutos estarão fechadas. Europa já o fez e vamos ver o que os gráficos nos reservam. Então, bom, caiu, como dizia o meu pai, caiu um lenço aqui, mas na verdade não foi um lenço, foi um copo. Meu saudoso pai. Mas na verdade não foi um lenço, foi um copo mesmo, só que de plástico. Nós temos aqui queda na China, Europa em direções mistas. Então vejamos, naturalmente, né, quando saiu a redução de juros do Federal Reserve, as bolsas na Europa e, claro, né, na Ásia já estavam fechadas. Então veremos aqui primeiramente a bolsa de Xangai. Ela está na parte alta desse triângulo, né, na LTB, tocou uma vez, hoje quase tocou, está aqui na média. Então tudo pode acontecer. O PMI veio 49,7, mas o mercado esperava que viesse pior. Né? Estão aí as tratativas comerciais entre China e Estados Unidos e é isso. Né? Muitas ações de siderurgia, papel, celulose, acho que estão aguardando os desdobramentos. Eu estava falando com um aluno ontem à noite, ele me mandou uma ideia que isso daqui poderia ser um ombro. Ele opera lá, né, em Hong Kong. Ombro, cabeça, ombro invertido. É uma hipótese, né? É uma hipótese, sim. Né? Esperto é o professor que tem a humildade de trocar ideias e respeita aos seus alunos. Né? Isso eu li num livro há muitos anos atrás. Como eu me considero um professor e me considero, acima de tudo, um lutador, um trabalhador incansável, né? Que busca melhorar, aprender, crescer todos os dias, a troca de ideias com os alunos por e-mail, no YouTube, quando eu faço webinários, é excelente, né? Isso daí nos faz... Primeiro que faz você tem que estar bem preparado para se apresentar, senão você faz papel de bobo, porque os alunos são tudo fera. Mesmo os iniciantes. Quem tem dinheiro para investir em bolsa, né, tem um bom nível intelectual, de bom para ótimo. Segundo, você vai ser questionado, você vai ter que pesquisar. Terceiro, você vai estar sempre fora da zona de conforto. Alerta, né, esperto, né, atento. Então todos têm a ganhar. Essa aqui é a minha grande teoria. Será que é possível traçar algo aqui no índice DAX, mais ou menos assim? Olha que interessante, ó. Eu não tinha visto essa reta. Eu vi agora conforme eu tirei o zoom. É interessante, né? Você tem uma queda, você tem uma Marubozu, um leve repique, ele foi duplicado, ou replicado como queiram. Aí ele vem numa região de suporte e respeita. Interessante, né? Aí temos o índice FTSE, que sumiu aqui para mim. Onde estará o índice FTSE? Vamos ver. Vou procurar de novo aqui. Bolsa de Londres, né? A Bolsa de Londres, por sua vez,
deu um sinal de cansaço, aí corrigiu, mas está numa região de suporte, eu acho que deve... Eu acho que uma correção, se continuar, não dura mais que um pregão. E aqui essa LTA não se aplica, aquela que eu tracei em Frankfurt. Bolsa de Londres tem vida própria, né? A história do Brexit. Então, ela está mais ou menos alinhada com as outras, pero não muito. Então é isso. O que eu gostaria de mostrar aqui no broadcast, até por isso que eu comecei mais cedo, para não fugir muito do horário. Primeiro, o fluxo cambial da semana passada, para ser mais objetivo. Então, pessoal, a gente sempre traz aqui nos nossos estudos, né? Dentre outras leituras, a teoria do algo novo, que é uma máxima que eu utilizo para elucidar um conceito que eu tenho sobre o mercado, que é quando existe alguma coisa diferente do que vinha acontecendo. Então nós observamos nas últimas semanas fluxo cambial, né, severamente negativo, sangrento, né? Saída, uma semana após a outra de capital a parte dos estrangeiros. Tanto que, se nós observarmos aqui, ó, tanto no mercado à vista quanto futuro, eles estão absurdamente vendidos, né? Só ontem saíram de 102,746 para 108,512 de venda no índice. E estrangeiro costuma entrar ou no olho do furacão ou no céu de brigadeiro. É difícil que eles se posicionem ou iniciem uma montagem de posição quando o mercado está num marasmo. Então, talvez hoje, possivelmente. Mas lembra que ontem eu falei para vocês que hoje ia ser um dia de alta adrenalina, que poderia ter uma grande pancada para baixo, com recuperação, ou senão o mercado até poderia subir, mas talvez aí de uma forma mais serena. Então veio a pancada. Eu particularmente, né, falar sobre os dois cenários, né, eu tenho carteira completa. Você fala, pô, professor, mas você falou que é uma pancada, mas assim, 1% atualmente é pancada. Mas aí você vai girar toda a carteira, vai vender ou vai desfazer posição em dólar, em mini, né, depende do spread também. Mas era uma hipótese. Então, no mercado de ações estão vendendo até o dia 26, 5 bi 72 milhões, então estão vendidos nos dois. Aí o que é natural de acordo com o fluxo cambial, mas aí você pega, ó, fluxo cambial de 22 a 26 de julho, positivo em 3,290 bi, quer dizer, 3 bilhões e 290 milhões. No canal financeiro, entrada líquida de 3 bilhões 396 milhões, ó, então é muita coisa. É uma virada de chave? Não sei. É possível que sim. Né? E sobre o Federal Reserve, o Banco Central Americano, né? O presidente do Banco Central Americano é o Serginho Groisman, pelo que eu vi na foto. O que Serginho Groisman... Não, o que foi definido, né? Claro que não é só ele que vota, mas... o Fed decidiu cortar 0,25 pontos base para a faixa entre 2 e 2,25, eu não acreditava que eles cortariam 0,5%. Aqui no Brasil, eu acho que hoje o Copom corta meio. Então é isso, ó. Aí uma série de... Então, ó, o que a gente vê aqui? Ó, um afrouxamento na política monetária não ocorria desde a grande recessão de 2008, então é um dia histórico. Então eles disseram que a inflação e o núcleo da inflação em 2 meses estão abaixo de 2%, perspectiva de inflação no longo prazo tiveram poucas mudanças, então, e aí eles vão soltando algumas situações ao longo da tarde, né? Então eles disseram que a Federal Reserve anunciou que deverá concluir a redução do seu balanço de ativos em agosto, deixando 2 meses antes do que havia anunciado. Então ele informou que a partir de amanhã ia rolar todo o principal dos títulos do governo em seu poder e reinvestir os pagamentos recebidos de papéis de dívida, incluindo os lastreados em hipotecas, no volume de até 20 bilhões de dólares por mês em ativos do Tesouro. Então o excedente deste limite de 20 bilhões será
continuamente reinvestido em títulos de dívida e agências lastreadas em hipotecas, né? Então é isso aí. Então o Fed saiu, teremos o Copom à noite. Certo? Então falamos de fluxo também. Agora nós falaremos dos ativos fixos aqui no Brasil. Vou começar pelos ativos fixos. Depois eu faço uma ordem diferente. Ah não, mas aí falar dos ativos fixos não fechou, né, pessoal? Vou falar de Bolsa Americana mesmo. A gente já pega os ativos fixos fechados. Acho que faz mais sentido, é mais inteligente, né? Legal. Então, observando, vamos falar aqui de criptomoedas, bolsas americanas estão fechando. Então nós temos aqui o Dow Jones, as últimas negociações, vai fechar dentro de alguns minutos, caindo 1,16. Eu acho que vale a pena nós observarmos o gráfico semanal, existe uma grande distância ainda. Só que seguinte, tem um topo anterior, 26,951. Foi testado. E nós temos um outro 26,700, vai. Então qual que foi a mínima de hoje? 26,719, quer dizer, buscou, se aproximou muito desse topo anterior e aproximou de média. Então movimento corretivo, normal, previsível. Agora no diário, nós tivemos algo... Apesar, deixa eu ver aqui se existe um gap, ó, 26,807, 26,813. Então existia um gap aqui entre os dias 9 e 10 de julho, foi fechado. E aquela teoria, foi fora da banda, provavelmente vai fechar dentro. É um sinal importante, né? E aí nós temos o índice Nasdaq, Nasdaq Composite, nós tivemos essa LTA. Eu acho que não se aplica mais, né? Então houve um teste de uma região de suporte, que está aqui em 8,135. Sombra inferior e talvez feche até acima da média de 21. É um sinal de reação intraday importante, né? E por fim o S&P. Esse gráfico do S&P, eu acho que eu vou fazer o estudo normal. Acho que ele não está correto. Ou, deixa eu ver aqui. Vou comparar com... Bom, tá caindo 1,02. Deixa eu ver aqui no... Talvez porque virou o contrato, depois eu vejo isso aqui. Deixa eu ver se esse atualiza, na verdade não. Então eu acho que é SPX, né? Aqui está correto, futuro tem algum erro. Então o SPX, que é o S&P à vista, ele foi abaixo de um fundo, né, que nada mais é que 2973. Respeitou esse outro, 2963. E podemos dizer que veio nessa região aqui também, que foi um ponto importante, né? Então, ó, existe alguma reação. Então, amanhã vai ser o grande dia, né? O dia depois de amanhã, né? O grande fato que eu sempre comento. Ok? Legal. Então, falando do petróleo, crude oil WTI. O petróleo, eu acho que está corrigindo na parte alta do Marubozu, talvez um retorno a 5,762, mas assim, correções devem ser pontuais, né? Eu acho que o petróleo é para cima. Aí nós temos o Brent, crude oil,
uma situação parecida. Ele já está estressando aqui o eixo de um possível W ou a cabeça de um pivô a 6464, a 6432. Naturalmente teria que se manter acima para manter um viés, uma expectativa compradora. E nós temos aqui o Bitcoin. Então vamos ver como é que as criptomoedas reagiram a toda essa movimentação de hoje. Estão reagindo com alta, né? 10 mil dólares, eu até comentei com vocês, né, que o Bitcoin Cash tem uma configuração altista interessante, mas com esse movimento o Bitcoin está mais para compra agora, né, bem claramente ali. E ontem o Bitcoin Cash, ele já tinha adiantado algo nesse sentido, ele estava interessante aqui, né, e agora rompe uma LTB, então é uma situação que favorece a ponta compradora. E aí temos posteriormente o Litecoin, né? O Litecoin também mostrando uma situação favorável à compra, um martelo, e agora o Marubozu. Eu acho que é uma situação que ainda tem espaço para subir, ainda mais com a aversão ao risco no ar, as criptomoedas subindo. Eu acho que é um sinal bastante relevante. E aí nós temos o Ether, né? O Ethereum. Né? Acho que essas linhas nem se aplicam, ele está bastante incerto, mas com uma leve inclinação de alta, então acho que essa LTB faria sentido. Deve romper uma situação também favorável à ponta compradora. Eu vou fazer o estudo do dólar aqui, porque o Cartesia ainda não atualizou. Então deixa eu só ver aqui se a cotação está certa, está correta. Já está como o U19. Então o WDO, o 19. O que a gente percebe, né? Esse gap já tinha sido fechado já no vencimento Q de queijo. Nem o dólar foi fazendo um movimento que era mais provável. Teve um arame, rompimento falso. E ele vai subindo, né? Se realmente a gente tiver um fluxo cambial mais favorável para entrar no mercado de ações, ele arrefeceria. Mas essa alta dele no intraday com grande volume chama a atenção. Né? Eu acho que a compra ótima foi aqui no Arami, mas pô, tá rompendo média, tal. Vamos ver até que ponto esse movimento é sustentável. Nesses casos eu gosto de pegar fundo anterior. O fundo anterior aqui está em 3.809, ele está em 3.823.500. E eu, se eu tivesse comprado, o meu stop estaria abaixo desse fundo aqui. Acho que seria uma referência bem inteligente. Ok? Legal. Deixa eu ver nos pedidos do YouTube. Eu acabei não apagando aqui. Bom, nenhum vai usar o TradingView, então eu posso seguir com o Cartesia. Então vamos lá. Agora eu acho que dá para a gente fazer já os ativos, né? Eu falei do fluxo. Falar de via varejo. Inverter um pouco a ordem, que é a minha esposa na Bolsa de Valores. Olha, pessoal, é aquela velha história. Se num pregão baixista como hoje, né? O ativo está subindo, pô, isso daí mostra resiliência, maturidade, ainda mais quando ele opera longe da média. Né? Nós temos aqui um topo, que é a cabeça de um pivô. Esse ponto é o 7,50. Qual foi a mínima hoje? 7,54. Então não tem nem muito a dizer. Ok? Falar de destaques do dia, né? De ações que eu ainda não falei. Eu falei da BTOW, eu vou colocar como destaque Cielo. E uma ação que o pessoal pediu muito, que é a SLC. Vou falar da SLC de novo, pediram várias vezes de novo.
eu vou falar das duas. A Cielo é uma ação que eu considero premium. Eu acho ela interessante, assim como eu acho a Velid interessante. Só que é uma ação que costumeiramente depende de fluxo, né? Então ela fez uma Marubozu, desenhou muito, com bom volume. E eu considero aqui uma correção moderada. Está conservando a metade do Marubozu, a compra voltando à cena. Né? Tem um canal de alta meio maluco aqui também, então é uma ação premium descontada, eu a vejo dessa forma. E a SLC é um ativo agrícola. Se você olhar, por exemplo, a Agro 3, a ação está perto da máxima recente, subindo a ladeira, pouco volume. Então a SLC é um ativo descontado, não existe um problema no setor. Você pega a cotação do milho, da soja, das terras, é um problema na empresa, né, especificamente, porque o mercado resolveu descer a lenha na venda. Então, é uma ação que vem fazendo topos e fundos descendentes. Uau, que novidade, né? E ela tem um sinal de fundo. Aparentemente nós temos um gap de fuga, né? Esse W aqui teria o eixo em 18,04, onde ela está fechando, né? E teoricamente isso daqui é um pullback. Foi acima do eixo do W, voltou para fazer o pullback nas médias no eixo e tende a reunir forças por aí. Essa é a minha leitura. Vai falar de Petro Vale Bancos. A Petrobras fechando em alta de 0,08. Quando acontece esse tipo de fenômeno, ele passa a impressão que é um descanso para uma nova pancada para baixo. Esse cenário, ele não está descartado, mas eu não acho ele muito provável, porque nós temos um arame de fundo, e mesmo com candles vermelhos, nós tivemos 2 candles fora da banda e esses 2 estão dentro. Então essa aqui é a minha visão. A Vale, pessoal, ela é um ativo vendido desde aqui de cima, né? Houve uma estrela da noite, esse padrão aqui é a estrela da noite. Nós tínhamos uma técnica de stop por mínima do dia anterior, já faz desde aqui de cima quem segue os trabalhos, né? E, enfim, alguns mantêm, mas enfim, a gente viu esse sinal. E ela perdendo 50,02, ela vai mostrando sua força na venda. Agora, nós temos duas situações interessantes. Primeiro, ela foi fora da banda e está fechando agora dentro. Isso é importante, né? Inclusive acima desse fundo, a 49,80, fechando 1 centavo acima, mas está. E esse gap seria fechado a 49,23. Qual foi a mínima de hoje? 49,22. Então esse gap agora ele está fechado. Então teoricamente ela liberta a Valerie para um momento de repique, pelo menos. Ok? Aí nós temos Banco do Brasil, né? Uma sessão baixista, naturalmente, né? Seguindo o fluxo. Incomoda para quem está comprado o fato dela estar abaixo da LTA e ter varrido hoje de ponta a ponta, na ponta vendedora, no caso. Esse ponto aqui, acho que ele é meio ilusório nesse momento, ele foi a cabeça de um pivô, mas não se aplica, e ela está numa região aqui que pode inflexionar, mas não temos sinal. Simples assim. Aí, a seguir, Bradesco, né? Forte queda, uma das razões para a baixa de hoje, né? Esse gap aqui provavelmente um gap de fuga. Ela tem suporte aqui ao redor de 34, né? Então está se aproximando. Eu acho que se houver um sinal forte, por exemplo, de inflexão em Bradesco, ela deve subir rapidamente. O grande desafio é que esse sinal ocorra de fato. Né? E aí nós temos Itube, né? Varreu na venda também. Itube deixou um sinal aqui de rompimento falso, dessa região 37,60, 37,72. Aparentemente isso aqui é um topo duplo, sim, só que misturado com oco, então o objetivo ele é mais complicado da gente fazer a leitura. Quer dizer, não tem sinal de fundo, já está esticado para baixo, mas não existe de fato assim um sinal que seja confiável. Quando isso ocorre, eu procuro traçar elementos que possam
auxiliar a nossa leitura, né? E assim sendo, haveria uma LTA que conecta aqui fundos de maio, junho e talvez, por que não, agora de julho. Ok? Legal, então eu falei do dólar, falta Ibov, Ibova11 mini índice. Então vamos fazer os pedidos do YouTube, né? E aí a gente parte para a reta final. A primeira ação, Velid 3. Eu acho que hoje, você avaliar a Velid hoje, ok? E Cielo tá elas por elas. Entre as duas eu preferiria Cielo. A Velid começou a entrar na crista da onda e também muita gente falando em Velid. Eu acho que essa LTA, nesse momento ela não se aplica, ela mais confunde que ajuda. E nós temos aqui uma figura simétrica que tinha alvo em 14,60, cumpriu. Quem compra agora seria uma compra ultra ousada, eu não faria. Mas ela teria sentido, você compraria aqui com stop abaixo de 14,45. Simples assim. Daria uma tolerância mínima e tal. Aí temos depois Ecor e RBR3. O setor em si está muito bem, né? Ecor e RBR3. Ecor e RBR3 é boa, né? Ecor e CCRO3. Né? Setor de rodovias, de preço de aluguel de carro. Então, ela veio na média, não sei se é um ponto ótimo para comprar agora, não me agrada nesse momento, mas acima de 11,84 ela faria um novo pivô de alta. Aí nós temos IRBR3, depois a Sula 11, e IRBR3 é um ativo... muita gente fala em comprar IRBR3, né, como se ela fosse aí uma grande oportunidade. Eu acho que se eu fosse, por exemplo, obrigado entre a compra e a venda a fazer alguma coisa, provavelmente eu compraria. Mas mais para a guerrilha. Agora o pessoal deu para me escrever no YouTube. Primeiro, pessoal, quer aprender as técnicas em detalhe por e-mail? Faz a imersão, né? A guerrilha, explicando rapidamente na imersão, a gente aborda muito, por exemplo, a ação veio num mar de alta, daí ela cai. Ela dá um sinal de fundo, veio fora da banda, tal, subiu. Aparentemente ela faz uma mastro-bandeira. Só que ela já tem uma LTA logo acima. Então a guerrilha seria tipo comprar 95 e entregar 100. Um swing trade que geralmente é de 3 semanas a 3 meses, mais rápido, de alguns dias. Simples assim. Ok, aí nós temos a Sula 11. Sula é um ativo que ela costuma fazer movimentos assim mais laterais, depois ela estica, as contrações são duradouras. E é isso, ela teve uma contração entre maio e junho, subiu e agora faz uma outra contração e acho que deve subir, sinceramente. Pô, professor, parece que tem um ombro, cabeça, ombro aqui. Aí você marca aqui de repente a neckline e usa como referência. Né? Seria uma compra já com, nesse caso... Às vezes o camarada fala, eu preciso saber logo que eu entro na operação onde é que está o meu stop. Isso não existe. Depois que a operação está materializada, é fácil de falar que sabia o que ia acontecer, é difícil antecipar. Mas é uma neckline que pode ser usada como referência. E o outro pedido do YouTube é ENAT3. Para quem não sabe, é a Queiroz Galvão, sim. Né, empresa no setor aí de petróleo, né? O que faz? Vamos ver a Enat aqui direitinho. Eu vi um estudo outro dia. Deixa
Deixa eu trazer para cá. Vamos dar uma olhada na Enat aí, brincar um pouco com os... Agora a gente tem aqui no Brasil, na renda variável, além dos financistas, a gente tem uma mídia meio maluca. Se eles escolhem um lado da alta ou da baixa, ou eles ficam estimulando, o pessoal ficam tocando o terror. Então eles ficam meio que tentando narrar, conduzir o pregão. Eu vou te dizer, é um caso sério. Então, a petróleo, gás e biocombustíveis na exploração e o refino e distribuição. Então, a Queiroz Galvão. E é uma ação de risco, obviamente. Parece aqui ombro, cabeça, ombro invertido, mas ele é meio maluco também. Aí depois um outro menor aqui, ó, ombro, cabeça, ombro invertido. E tá tocando média de 21 no semanal. É uma situação que eu acho que é favorável à compra, mas de um investidor que seja consciente, né? Fechou aqui um gap, que ele está comprando um ativo de risco que pode trazer um grande resultado, mas ele tem que ficar de olhos abertos. Se eu entrar compra e a venda, eu acho que é um sinal, né? Veio numa região de suporte e tal. Então é isso que eu penso sobre a ação. Aí falando de Bova11, mini índice e o Ibov. Né, o Bova11 fechou. O Bova11 já tinha fechado esse gap, hoje ele veio fora da banda, fecha dentro. Uma leve reação amanhã, já fica no 0 a 0 na semana. E é isso, nós temos um sinal, eu me basearia por esse ponto aqui. Imagina que eu queira comprar a Bova11, eu marcaria o 98,45, colocaria uma ordem start a 48,50, 48,60, por exemplo. Seria como eu trabalharia, porque é o fundo anterior, o sinal aqui da ave migratória de baixa. No caso do Ibov, nós tivemos um movimento também que levou a formação do candle fora da banda, fechou dentro. Eu acho que a CLTA não se aplica, eu não vejo nenhum grande suporte ou alguma coisa. Acho que esse fundo mesmo aqui ele se enfraquece no momento. Esse outro ponto aqui se mantém. E eu acredito que a gente consiga aqui traçar uma linha de referência. Talvez algo nesses moldes assim pode fazer sentido, né? Eu fiz alguma coisa parecida no mini índice. E o Ibovespa, se nós observarmos o semanal, aí já tem uma aproximação aqui entre médias e preços maior, que pode trazer uma nova movimentação de alta. Veremos. E no mini índice, eu tinha até traçado essa reta, ela foi tocada várias vezes, né, nas últimas, contando com hoje 6 sessões, praticamente 5 vezes. E ela não foi rompida, então eu acho que não tem sentido manter a reta aqui de baixo. A de cima, sim. Esses pontos foram inflexões sobre a média de 21, que não é o caso agora. Não é o caso agora. Veio próximo aqui numa região de suporte, perto de 101 mil pontos. Foi fora da banda, deve fechar dentro, pelo que a gente vê. Mas é uma queda de pouco mais de 1%. Simples assim, então teríamos que ver um algo novo. O algo novo poderia ser o rompimento de 102,465 na sessão de amanhã. Acho que seria um sinal que enfraqueceria, desanimaria, jogaria água no chope dos ursos dos vendidos. Então hoje o Fed soltou os ursos da jaula. Essa que foi a realidade. Então o que nós tivemos aqui? Uma pancada, aí o descanso, aqui é um mastro bandeira de baixo, mas o movimento foi mastro bandeira de baixo. Mas um movimento muito rápido, né? Então eu marquei o fundo aqui a 101,080. Aí nós tivemos uma ideia aqui de um arame, alguma coisa parecida aqui no 30 minutos, no 60 talvez dê até para ver melhor, e é isso. Aí amanhã vai ser o famoso dia depois de amanhã. Amanhã, né? Então, ontem eu falava que a quinta seria o dia depois de amanhã, porque o amanhã é hoje que é o dia do Fed e do Copom.
né? Então, é dessa forma que eu vejo. Deixa eu ver aqui se no intraday daria para marcar alguma coisa que seja relevante. Deixa eu tentar de outra forma, porque tudo que é ferramenta auxiliar, seja para quem está vendido não devolver os lucros, para quem está pensando em comprar. Ó, o movimento mais expansivo foi aqui. Depende para quem está pensando, não, acho que não. Talvez alguma coisa assim, pessoal. Talvez, né? Talvez faça sentido. Um alargamento? Talvez. Eu acho que o grande ponto é 102,465. Rompeu de baixo para cima. Acho que pode tomar fôlego aí. Vamos ver amanhã. Então é isso. Amanhã estaremos juntos no programa Radar, se Deus quiser. Saúde e paz a todos. Eu vou deixar o link da pré-lista da imersão na descrição do vídeo. Nós vamos montar uma carteira nova, operar futuros, é isso aí. E eu vou falar da minha experiência internacional também e dos nossos amigos bitcoins. Abordar um pouco do milho, fundo imobiliário também, ok? Então é isso aí, saúde e paz a todos. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Até amanhã, se Deus quiser, pessoal. Valeu!